Qual é a visão espírita? É melhor cremar ou sepultar? Se caso for cremar, por que Chico Xavier, Divaldo Franco foram sepultados e não cremados? Ó, com vocês. Bom, na obra de Kardec não existe nenhuma fala sobre cremação. Não tem. Nenhuma das obras básicas tem qualquer informação nesse sentido. Porque essa prática não é uma prática ocidental, ela existe há muito tempo na Índia, não é? Mas ela não é abordada dentro da obra espírita de Kardec. Mas a gente encontra na obra O Consolador, de Emmanuel, na pergunta número 151, uma observação sobre isso, em que ele fala da necessidade de que nós aguardemos um tempo mais, se é necessário cremar, que a gente aguarde, para garantir efetivamente um desligamento do indivíduo. A legislação brasileira hoje fala muito de 72 horas para que a gente faça a cremação, exatamente para que, por respeito a diversas crenças religiosas. Então, a legislação, né, nos traz a observância dessas 72 horas como sendo uma recomendação, na verdade, para a cremação. E o que a doutrina espírita aponta dentro desse cenário? Olha, o processo natural é qual? Qual é o processo natural? O processo natural é que o corpo decomponha de forma natural. A cremação, ela, de certa maneira, ela se apresenta como uma forma que não é a primeira que a gente tem. Muitas religiões usam a cremação como esta forma. E a preocupação que muitas vezes a gente vê na literatura espírita é que haja tempo para que o espírito se desprenda. Mas a gente tem muitos casos de pessoas que bem antes de 72 horas estavam desprendidos, estavam desconectados. Mas existe a possibilidade da pessoa estar conectada lá pelas 72 horas. É possível. Mas em muitas circunstâncias não podemos esquecer que os espíritos agem, anestesiando, envolvendo, adormecendo, quando é preciso que haja uma intervenção. Lembremos nós que todos aqueles que sofrem autópsia não esperam 72 horas para abrir. A pessoa vai para o necrotério e, se for preciso fazer autópsia, num intervalo de tempo muito curto, o médico abre a pessoa, corta, de maneira que, se o indivíduo não tiver uma proteção espiritual, é possível, eu disse possível, que ele sinta isso, como ocorre no livro Nas Fronteiras da Loucura, com um motorista até contei outro dia essa história aqui, um motorista de um carro que cai numa vala e ele é retirado e durante a autópsia, ele sente a autópsia porque era um espírito profundamente perturbado. Mas a gente não deve ter preocupação, meu Deus, e agora é a autópsia? Os espíritos têm recursos para anestesiar e adormecer os que não precisam passar ou não necessitam desse tipo de experiência. Tem capacidade de auxílio, não vai perceber essas influências. Se não tiver conexão com o mundo espiritual a ponto de poder ser ajudado, não tem uma vida mais reta, é possível sim que exista alguma interferência durante a autópsia. E cremação da mesma forma. Mas isso não impede que uma família queira cremar seus entes queridos. Não impede que se creme, que tenha o desejo de cremar. A única preocupação é, e se estiver ligado? Se estiver ligado, os espíritos podem atuar, desconectando esse indivíduo da realidade objetiva para que ele não sinta o fenômeno da cremação. Divaldo e Chico foram sepultados porque é o fenômeno mais normal do tratamento dos despojos é o sepultamento, para que o corpo volte para o mundo orgânico, né, dando origem a novos corpos, sem a necessidade de que um fenômeno como a cremação, que fere a naturalidade do que acontece com todos os demais animais, e a gente consiga, de fato, seguir a lei natural das coisas. Nós não somos proibidos, apenas uma preocupação a mais.